Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma excelente quarta-feira para todos. Quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Bom, nesta quarta-feira, dando sequência aí ao nosso período de jejum, hoje, 24º dia desse nosso jejum. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor tem te dado grandes experiências com Ele, experiências de oração, de busca de santidade e também de consagração, porque esse é o nosso objetivo. Já tenho recebido alguns testemunhos de pessoas dizendo que o Senhor trouxe um avivamento de forma pessoal para essas pessoas, e essa tem sido a nossa oração. Experimentamos isso de forma muito efetiva nos nossos jovens aqui no último final de semana. Ou seja, Deus está avivando a obra dele no meio do seu povo nesses dias, e você é parte fundamental disso. Bom, Atos 24, hoje o tema do devocional é o poder da espera. Você consegue esperar com calma e com paciência aquilo que Deus está fazendo? Confesso para vocês que eu tenho dificuldade com isso, e o Senhor tem trabalhado, e é isso que nós vamos falar nesta manhã. Bom, Paulo passa agora pelo julgamento romano. Depois de comparecer perante o Sinédrio, quase ter sido morto, ele então é levado para Cesareia, que naquele momento era a capital da província, e ali ele vai passar por um julgamento por Félix, que era naquele momento o governador romano. De forma magistral, Paulo refuta todas as acusações dos judeus contra ele. Paulo destrói de forma bem objetiva e com argumentos bem sólidos cada uma das acusações que são feitas contra ele. Apesar disso, Félix, o governador romano, um homem que se mostrou corrupto e também um homem preocupado com a sua posição, ainda sabendo que Paulo era inocente, o detém por 2 anos, período esse que Paulo teve a oportunidade de pregar para esse governador romano. Inclusive, há um texto onde ele desafia Paulo desafia o governador, e ele fica amedrontado. Por quê? Porque Paulo apresenta os argumentos da palavra de Deus, mostrando que ele também precisa do evangelho. Apesar de inocente, Paulo fica 2 anos sem poder fazer nada, só esperando. Aqui eu aprendo uma coisa importante: Deus, ele não é pragmático. Deus, ele tem os seus propósitos, e ele cumpre os seus propósitos com sabedoria. Ou seja, Paulo, o maior evangelista e missionário que a igreja já viu, poderia estar na nossa cabeça espalhando o evangelho por todo mundo. Deus o faz ficar preso durante 2 anos em uma prisão romana. Então, nem sempre aquilo que nós falamos, eu acho que isso é certo, ou Deus não está envolvido com isso. Na verdade, Deus está participando disso sim. Deus está por trás de coisas que aos nossos olhos não faziam o mínimo sentido. Eu, se fosse no lugar de Deus, não deixaria Paulo preso, libertaria Paulo para que ele pudesse pregar por toda a terra. Mas Paulo, ele ficou ali esperando 2 anos, e o que acontece depois desse ano de espera? Bom, nós vamos ver a partir de amanhã. O que eu quero falar agora é como você reage quando tem que esperar. Essa é a pergunta. Você reage irritado? Você fica impaciente? Será que essa é a sua reação? Será que você fica, por outro lado, perturbado, achando que Deus não sabe o que está fazendo, ou achando que o diabo está atuando na sua vida? Ou você fica confuso, sem saber o que vai fazer, como fazer e assim por diante? Outros ficam desanimados, desencorajados, não perdem a motivação porque tem que esperar, perde a motivação porque Deus não faz aquilo que Ele quer. Em uma geração fast food, que é a parte da minha geração, e principalmente a geração dos meus filhos, do meu filho, a espera, ou ter que esperar, é quase que um sacrifício hercúleo, é quase que um sacrifício heróico. E a gente tem experimentado isso com certa frequência, até no meio da igreja, até no meio dos crentes. Pessoas que ficam irritadas, impacientes, porque tem que esperar, porque Deus fala espera, não faz, ou porque Deus pede para aguardar. Irmãos, pedir uma pessoa para esperar 1 semana, 2 semanas, às vezes eu aconselhando o casado e falo, olhe por 2 semanas. Não, pastor, mais 2 semanas? 2 semaninhas. Paulo ficou 2 anos
esperando sem poder fazer nada, sabendo que ele poderia estar espalhando o evangelho por toda a terra. Muitas pessoas ficam perturbadas, ficam confusas, não sabem o que Deus está fazendo, não percebem o que Deus está fazendo, e aí desanimam, ficam desmotivados, ficam desanimadas, desencorajadas e perdem até o gosto de fazer a obra de Deus. Nós ficamos aí 4 meses, sem reuniões presenciais, as pessoas já não estavam conseguindo aguentar ficar sem as reuniões presenciais. Eu concordo com você que realmente não é fácil, eu também passei aperto, só que a vida com Deus, ela não pode estar presa a nada que esteja exterior ao nosso próprio Deus ou aquilo que Deus está fazendo em nós mesmos. Então, Paulo, ele aguardou aqueles 2 anos com paciência, com clareza de pensamento, com coragem, assim como Deus havia falado para ele. Talvez essa manhã você também tem que esperar alguma coisa. Talvez as coisas não estão andando na sua vida como você imaginava ou como você queria. Talvez as coisas não estão acontecendo na velocidade que você queria. Aí você fica impaciente, irritado, você fica confuso, desencorajado. Não faça isso. Confia no Senhor, porque Paulo esperou aqueles 2 anos confiando que Deus estava dirigindo todas as coisas como de fato o estava, e nós vamos perceber isso. E lembre-se, Deus não é pragmático, Deus não trabalha em um sistema, Deus trabalha com os seus propósitos de acordo com a sua sabedoria. Então você precisa aprender a descansar nos propósitos de Deus. Nem sempre o que é melhor para você é melhor para Deus. O exemplo que nós temos é do último culto, onde nós falamos dos 2 discípulos que pediram, um para sentar à direita e um para sentar à esquerda do próprio Deus. E aí o que Jesus fala com eles? Olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo, Acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber, para pedir para sentar à minha direita ou à minha esquerda? Ou seja, muitas vezes os nossos pedidos não fazem o mínimo sentido diante de Deus. Então, confia que Deus está dirigindo todas as coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha falado ao seu coração. Que Deus nos abençoe. Uma ótima quarta-feira para todos nós.